Seja bem-vinda. Estamos acabando de iniciar aqui a nossa quinta live da primeira semana de aprendizagem sistêmica. Então, estamos vindo aí de 4 dias com conteúdos bem legais, transformadores, de grande aprendizagem, né? É o feedback que eu tô tendo aí, de grande aprendizagem. E acabo ficando super feliz com isso, de saber que eu tô contribuindo aí para a vida de alguém, né? Para a vida de um sistema familiar, alterando algumas questões, contribuindo para a mudança de postura do sistema familiar, da mãe, do pai, enfim. E então isso para mim é bem gratificante, né? Me sinto assim bem fortalecida no trabalho que eu tenho feito. E isso me dá super energia, super gás para continuar fazendo o que eu faço, tá? Então, super gratidão aí para vocês. E aí, na nossa primeira live, nós falamos sobre as bases da aprendizagem sistêmica, que a grande base da aprendizagem sistêmica é a teoria da complexidade de Edgar Morin, que olha o ser humano como um ser complexo que precisa ser visto de maneira multidimensional. Então, partindo dessa teoria, partindo dessas considerações, eu olho a criança, o adolescente, o jovem, como um ser complexo, né? Por que é um ser complexo? Porque ele é feito de um corpo físico, ele é feito de emoções, ele é um ser biológico, ele tem um DNA, ele é um ser sistêmico, porque ele vem do sistema familiar. Ele é um ser cognitivo, porque ele tem um intelecto, ele pensa, ele raciocina, ele planeja. E então, por conta de tudo isso, eu não posso ver esse aluno apenas como ser pensante. Não tem como ver, porque não vai dar certo. Então, qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer intervenção que eu fizer apenas em uma área, eu não vou conseguir resultado, porque a outra parte que não está sendo vista vai bagunçar a parte que foi vista, então vai estar o tempo todo meio que torto. Então é preciso mexer em várias partes para poder haver um certo equilíbrio, tá? Aí nesse ser. Então, por isso é necessário ver as emoções, é necessário ver o sistema familiar, é necessário ver o cognitivo, é necessário ver a inteligência emocional, é necessário ver a parte espiritual. Então, por isso é necessário ver e intervir, né, nessa criança, nesse adolescente, de várias maneiras, né, por diferentes áreas. E no segundo dia nós vimos como é o ciclo sistêmico da aprendizagem, como é que ela se dá, que ela se dá pela forma de pensar, pela forma de agir. Ah, não, desculpem, isso não foi no segundo dia. O segundo dia foi a compreensão da biografia humana e a aprendizagem sistêmica, né? Que a gente viu que, como ser humano, ele tem uma história constituída desde lá da concepção, considerando que algumas pessoas, existem algumas vertentes que dizem que a gente traz as informações de outras vidas e etc, considerando isso, tá? Mas aqui a gente deu como ponto de partida a concepção. Então, a concepção, ela acontece a partir da concepção, gravidez, parto, amamentação, primeiros anos de vida, primeiros relacionamentos na vida lá dos primeiros anos de vida. Então, tudo isso vai influenciar e vai constituir, vai desenvolver uma biografia humana, né? Uma biografia de vida dessa criança. E essa biografia vai fazer uma estrutura mental e um leque de ideias, de crenças, né? Sobre determinada coisa, sobre determinada questão, sobre determinada área da vida. Então, isso vai dirigir a vida da criança.
como estamos dentro da escola, né, falando sobre escola, aprendizagem, então essas crenças vão dirigir a vida da criança na escola. E daí isso apenas vai se repetindo para outras fases da vida. Então, se você teve dificuldade na escola por determinada questão, isso se repete na faculdade, por exemplo. Depois isso se repete lá na área do trabalho, na vida profissional, por exemplo. Então isso é um ciclo, né, acaba que vai se repetindo. E aí no terceiro dia a gente viu sobre o ciclo sistêmico da aprendizagem. O ciclo sistêmico da aprendizagem, que ela começa, que ela vem dessa estrutura mental, né, dessas crenças, que isso vai dirigir a forma dela pensar, a forma dessa criança pensar. Então ela vai pensar sobre determinada coisa e isso vai fazer com que ela sinta, né? Essa forma de pensar vai desenvolver um tipo de sentimento, uma forma de sentir. E esse pensar e esse agir vai dirigir a vida, né? A vida daquele momento da criança ou do adolescente. E aí houve, né, nesse dia houve várias questões, porque algumas mães descobriram, eu penso isso, eu vivo isso e tal. E aí ficaram meio preocupadas, né? Ah, eu acho que eu vivo isso. Então, é bem isso, tá? Isso é normal, nós somos assim. Nós somos seres que pensam, somos seres que sentem e somos seres que agem. O problema é que quando esse pensar, esse sentir, esse agir, ele está alinhado com o nosso desejo, com o que a gente quer. Por exemplo, eu quero emagrecer, né? Eu sou super magra, tô dando só um exemplo. Eu quero emagrecer, quero, é o meu desejo de emagrecer, mas eu só penso em comida, eu sinto uma ansiedade muito grande de comer e eu acabo comendo. Então eu acabo que estou desalinhada com aquele meu desejo, né? Com aquele meu sonho, meu querer de emagrecer, entende? Então na escola acontece a mesma coisa. Eu quero ser um bom aluno, eu quero tirar nota baixa, eu quero tirar notas boas, eu quero melhorar na escola, mas só que aí ele tem um pensar de fracasso e começa a se sentir frustrado. O que vai acontecer? Não consegue ir bem na escola, né? Então, o pensamento ali tá, as questões elas acabam ficando desalinhadas, tá? Isso foi o nosso terceiro dia. Nosso quarto dia foi a roda sistêmica da aprendizagem, que aí as mamães que estavam aqui puderam avaliar como que tá a sua fala com o filho, sua inteligência emocional, seu nível de atenção plena, qualidade de presença com o filho, sua participação na vida do filho, o que mais? Como que tá a sua organização na vida, planejamento, gestão do tempo, disciplina, porque tudo isso vai influenciar, porque a aprendizagem é sistêmica. Então, tudo isso vai influenciar no aprendizado da criança naquele item. Por exemplo, ela não tem inteligência emocional, então a criança vai crescer vendo a mãe e o pai sem controle de suas emoções, então ele também cresce sem controle das emoções, porque os pais são a base, os pais são os exemplos, e aí não tem como ser diferente, né? E hoje, o que temos para hoje? O que temos para hoje? Vou tomar minha água, porque senão eu vou ficando aqui sem lubrificar aqui minha garganta. Então, hoje nós temos a nossa última live, tá? Porque amanhã, sábado e domingo, a gente terá aula. Então vai ser uma aula linda onde eu vou falar sobre a aprendizagem sistêmica na prática, né? Eu vou colocar na prática isso, como que acontece, enfim. Eu preciso dar uma aula sobre isso, com slides e tal, para vocês poderem olhar e conseguir se encontrar naquilo que eu falo, nas imagens, enfim. Então,
Por isso a gente precisa de uma aula, tá? Na live eu só posso ir até 45 minutos, mais ou menos, ou 55 minutos no máximo, e ainda é arriscado, porque eu posso perder a live e daí eu não tenho como salvar e colocar no YouTube para assistir depois quem tá me seguindo lá no grupo do WhatsApp. Então, hoje nós teremos a nossa quinta live com o tema o desenvolvimento da aprendizagem sistêmica. Então, a gente foi vendo lá as informações, né, teóricas e tal, e a gente foi descendo um pouco para a solução de problema. Então, hoje a gente está total em solução de problema, focado em solução de problema, ok? Completamente focado em solução de problema. Então, o que é isso? O desenvolvimento da aprendizagem sistêmica. Ela vai se dar em cinco etapas, mais ou menos, em 5 planos, em 5 etapas. Reconectando, voltando aqui. Então, a aprendizagem sistêmica, o desenvolvimento da aprendizagem sistêmica, ela vai se dar em 5 etapas. Que etapas são essas? Ela vai passar pela etapa do cognitivo. O que é esse cognitivo? Esse cognitivo, na verdade, ele vai se dividir em algumas partezinhas, né? Porque é um momento onde eu faço os pais entenderem como lidar e o que é aquela questão do seu filho. Então, isso vai entrar muito no cognitivo do pai, né? Então, ele vai aprender, ele vai compreender cognitivamente o que se passa com uma criança. Com a criança, vai depender da idade dela, isso é explicado também cognitivamente para ela. Porque quando eles são muito pequenininhos, eles não vão nem entender o que a gente está falando. Mas mesmo assim, ele é levado a perceber, né? A perceber, quando é pequeno demais, né? Ele é levado a perceber que aqueles pensamentos dele tá fazendo ele criar aquela realidade, tá? Não é essa fala, mas é como é o que é passado para eles, né? É essa ideia que é passada. Lógico que eles são levados a pensar. Você pensa nisso, olha que tá e quais são os seus sentimentos sobre isso? Eles falam. Ah, então olha que acontece. E aí a maioria das vezes eles se assustam. Eles, nossa, tia, então é por isso que eu fico assim quando eu tô pensando eu tô nervoso e tal. Então eu já tive crianças que disseram assim, tia, então é só dispensar? Ou seja, desfazer os pensamentos. Então eles são, quanto menorzinho, isso eu já vi super muito isso, quanto mais menorzinho, mais rápido eles percebem o que precisa fazer e pronto. Aí já muda tudo. É bem rápido. Quanto menorzinho, eles mudam mais rápido. Porque eles estão bem abertos, eles estão bem limpos, eles não têm ainda ego para ficar questionando, controlando, sabe? Para se sabotar. É bem isso, para se sabotar, entendeu? Para procrastinar diante do que a gente está fazendo. Então, eles estão bem abertos, limpos, bem naturais mesmo. Então, é mais fácil as mudanças acontecerem. Então, primeiro vai passar pelo cognitivo. Esse cognitivo também, ele passa pelas questões da PNL, né? Com o PNL. Como que isso acontece? Acontece com relaxamentos, né? A gente entra em relaxamento, musiquinhas de ondas tetas, para poder acalmar as ondas cerebrais. E daí a gente vai fazendo comandos para que sejam em uma linguagem mais simples. É como se fosse limpo as questões negativas e colocado questões positivas, para que ele tenha, né, crenças e uma estrutura mental mais positiva, para que assim ajude ele a criar, a transformar aquela realidade que ele está vivendo ali de fracasso escolar, por exemplo. Então essa é a parte cognitiva. A parte emocional, ela é, como é que chama? Ela é
acontece praticamente ao mesmo tempo. Então, à medida que cognitivamente você vai aprendendo tudo isso, o seu emocional vai melhorando. Então, à medida que você vai pensando mais positivamente, você vai deixando de se sentir frustrado e passa a se sentir confiante, né? À medida que você vai deixando de ficar triste, porque só tira nota baixas, você começa a se sentir alegre porque descobriu uma nova forma de aprender, entende? Então é meio que automático o emocional melhorar. A gente praticamente não faz nada e o emocional melhora. Lógico que a gente tem, né, tarefinhas, tem exercícios para conversar com as emoções, para dialogar, para desfazer pensamentos negativos. Lógico que tem isso, né? Mas só que cognitivamente quando melhora, por quê? Porque o pensar e o sentir, eles estão relacionados. Eu sinto aquilo que eu penso. Então, se eu mudo essa minha forma de pensar, a minha forma de sentir, ela é automática, ela vai mudar, né? Depois nós vamos para o físico, né? Então é incrível isso, mas a gente percebe que as crianças tímidas, por exemplo, retraídas, elas são bem retraídas. À medida que elas vão trabalhando esse cognitivo e esse emocional, elas começam a se acharem, a se sentirem mais segura, mais confiante. Então atinge o físico, né? Então o físico é atingido. Aí outra coisa também é aquela criança, aquele adolescente que está desmotivado, sente preguiça e tudo. Então a gente ensina várias técnicas aí de ativação do físico, com alongamentos, com posturas de yoga, e eles escolhem o que eles querem. Dança, aí tem que ir para academia, né? Alguma coisa, escola de dança, para poder ativar um pouco o corpo, para o corpo gerar essa energia aí de motivação, de disposição, né, para ativar a energia. E que mais? O sistêmico. O sistêmico já entra toda essa orientação com os pais, colocação de ordem, colocação de equilíbrio no dar e receber. Que mais? Colocar em ordem as questões de exclusão, se houve exclusão na família, colocar em ordem, né? Colocar ali, incluir isso. E aí orientar, fazer toda essa orientação para que os pais consigam ali ter um relacionamento. Então, a partir daquela roda sistêmica da aprendizagem, a gente começa a orientar os pais para que eles comecem a um agir mais saudável, né, com as crianças, mais funcional com as crianças. E daí as crianças não precisem agir e ficar no disfuncional, né, querendo a atenção dos pais, querendo aquilo que os pais acabam não tendo consciência e daí atrapalha, gera algum comportamento, algum sentimento de frustração, vão alimentar ali alguma crença de não merecimento da atenção do pai, enfim. Então, essa parte sistêmica, né, de integração, inclusão, ordem no sistema familiar, para que possa haver um equilíbrio desse sistema familiar e ele se torne mais funcional. E depois a prática espiritual. Logo no início dos nossos encontros, eu deixei isso, né, bem evidente, né, bem claro, de que no início desse meu trabalho eu não falava dessa parte espiritual, só que depois eu fui vendo que é impossível não falar da parte espiritual. Em casos assim, gente, bem, porque os casos que vêm para mim são casos bem complexos, né? Então, eu preciso fazer essa integração de todas as partes, né? Como eu tô falando, de toda olhar e fazer esse trabalho bem multidimensional para poder haver essa transformação. Então, se eu não faço, se eu desconsidero essa parte espiritual, eu acabo vendo que eu vou bater muito a cabeça e não vai acontecer, né? A transformação vai demorar mais a acontecer.
Então, a parte espiritual é uma parte de muita mágica, de muito milagre, e que eu amo essa parte, né? É uma parte assim que eu fico impressionada, né, com essa parte, mas eu amo muito. Ediane, como é essa parte espiritual, né? Essa parte espiritual, eu tenho muito cuidado, eu sempre pergunto para a mãe qual que é a religião dela, e daí eu faço a adaptação, né, daquilo que eu acredito. Mas é muito simples. A parte espiritual, ela é linda, milagrosa, mas ela é super simples, tá? Raquel diz, boa noite, desculpe o atraso, estava cuidando de minha mãe. Tudo bem, Raquel, tá tudo certo. Na verdade, eu estava fazendo uma recapitulação aqui, Raquel. Eu acredito que eu acabei de falar. Mas, de repente, você chegou na hora exata, tá? Não se preocupe, não. Então, a parte espiritual que eu estava falando é a parte onde a gente pede a liberação, a gente pede a cura daquilo. Então, o que eu oriento para os pais? Olhem aquela dificuldade e peçam a cura daquilo, né? Peçam a liberação daquilo. Mas como é que eu peço, Ediane? Você é mãe, lembre-se lá das nossas primeiras lives, quem acompanhou. A mãe tem um grande poder. A mãe tem um poder de cura, inclusive, né? A mãe tem esse grande poder que às vezes ela não sabe. Então, se a mãe começa, tem até livros, O Poder da Mãe que Ora, né? Que é bem espiritual esse livro. Então, não é à toa isso. Então, se a mãe se dispõe, então a mãe tem aquela intuição, não, eu senti que era isso que eu tinha que fazer, eu senti que fulaninho estava com febre, daí eu fui lá e na hora ele estava mesmo com febre, entende? Então, é isso que a mãe precisa fazer. Então, ela vai olhar para aquela questão do filho, pode ser várias coisas, a raiva porque estou passando por aquilo, o sentimento de impotência porque está passando por aquilo, o sentimento de não saber o que fazer porque está diante daquilo. E daí você vai pedindo liberação. Eu peço que isso seja limpo, né? Eu peço que isso seja liberado de mim. E aí a grande cura sempre está na mãe, né? Apesar de estar aparecendo ali no filho, mas a cura sempre está na mãe. Então, se a mãe vai pedindo essa cura para ela, automaticamente essa cura vai reverberando no filho. Então, a parte espiritual, hoje eu não sei mais como não dizer para a mãe. Eu sempre tenho que arranjar, encontrar um certo jeito de falar com a mãe para ela não distorcer aquilo que eu tô falando, né? Flavinha, que eu amo, chegando, beijinhos. Então, gente, o desenvolvimento da aprendizagem sistêmica, ela vai se dar nesses 4 níveis, né, que eu tô falando. Então, ela vai se dar no nível cognitivo. Se eu só focar nesse nível cognitivo, eu vou levar anos para conseguir uma mudança, uma transformação, e eu não vou alcançar, tá? E daí eu vou me encontrar com várias coisas, com sentimento de frustração, com sentimento de fracasso, com sentimento de impunidade. Eu vou estar sempre me relacionando com isso. Então, por isso eu não consigo focar apenas no cognitivo. E muito menos naquele cognitivo informacional, né? Dando informação, aula, tipo aula. É um cognitivo que eu vou usar aí várias técnicas para alcançá-lo, né? Para chegar nele. E depois, como eu falei, quando eu mexo nesse cognitivo, né? Eu não posso focar só no cognitivo, mas eu não posso dispensá-lo. Eu não posso descartá-lo, excluí-lo, porque ele me dá base para ir arrumando o meu emocional. Quando eu vou arrumando esse meu cognitivo, informando ele de técnicas, de várias questões, automaticamente o meu emocional
vai melhorando. A outra coisa, a outra questão é o físico, porque o físico também vai ajudar aí a restauração do emocional, do cognitivo, né, do mental. E depois o sistêmico. À medida que eu vou colocando em ordem, à medida que eu vou incluindo, à medida que eu vou equilibrando todas essas questões, o cognitivo vai arrumando, porque eu vou compreendendo várias questões e automaticamente o meu emocional ele vai também sendo equilibrado, né? Então, depois vem o espiritual. Raquel, tô recapitulando, viu? Tô dando uma recapitulada do que eu já tinha falado. Tô meio que resumindo, mas já tô repetindo, resumindo aqui. E aí o espiritual, porque lembra disso, o homem é um ser complexo que precisa ser visto de diferentes maneiras, né? De maneira multidimensional. Então eu não posso descartar, porque todo mundo sabe que nós somos o quê? Corpo, mente e alma. Então eu não posso mexer no cognitivo, eu não posso ir para o emocional, eu não posso ir para o sistêmico sem considerar a questão espiritual. E daí eu preciso fazer minhas orações e meus pedidos para o meu divino, seja lá em quem eu acredito, por isso que sempre tenho que relacionar com que tipo de religião é daquela mãe. E daí vou pedindo as liberações daquelas questões que meu filho se encontra, tá? Então o desenvolvimento da aprendizagem sistêmica, ela se dá nesses níveis. São quantos? 5 níveis, tá? Então, todo o trabalho da aprendizagem sistêmica levando em consideração esses 5 níveis, ok? Aberto para perguntas, dúvidas, questionamentos, tá? Podem ficar à vontade. Raquelzinha tá dizendo, isso é lindo, todas as mães precisavam acreditar nesse poder. Pois é, Raquel. Por isso que eu parei de esconder isso. Porque isso eu faço diariamente e eu vi transformações assim, praticamente quase que instantâneas. Não sei se parece ser exagerado, né? Mas eu falei assim, não posso não falar para as mães isso. E agora eu tô escancarando tanto que eu tô fazendo uma live falando sobre isso. Antes eu falava só eu e a mãe. Agora eu resolvi falar. Essa sou eu, essa é o que eu penso, então é por aí, tá? Então eu não nego mais, eu falo mesmo. Então, e as mães, quando elas sabem disso, elas começam a colocar em prática, porque às vezes ninguém diz para elas, né, que elas têm esse poder gigante. E aí, quando elas sabem, elas começam a colocar em prática e é rápido, é super rápido, né? Então, vão embora rapidinho de mim a parte que me afeta um pouco é essa, mas ao mesmo tempo não me afeta porque eu fico feliz, né, que tá dando super certo, né? Que a minha meta também é que a criança e o adolescente não fiquem comigo a vida inteira. É que se desenvolva, né? Se transforme. Então tá. Então, como eu sempre fiz, olha, essa live hoje eu só falei. Não teve nenhuma pergunta de vocês, então agora tem que ter, viu? Porque as outras lives ficaram super interativas, essa daqui não ficou. Então, ainda temos tempo. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem ainda. A gente ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo, então perguntas, dúvidas, coloquem suas questões, alguma questão que você quer alguma orientação, e daí eu vou vendo aqui o que eu posso contribuir com você, tá bom? Vamos lá? E aí, só lembrando que amanhã nós teremos aula, uma super aula. Sábado e domingo nós teremos uma aula no Zoom, tá?
Então, essa aula, amanhã, a aula de amanhã será a aprendizagem sistêmica na prática. Então, eu vou colocar uns slides com testes, com as ferramentas que eu utilizo, e daí a gente vai fazer uma aula bem prática mesmo, tá? E se vocês já gostaram dessas lives, amanhã vocês vão amar, tenho certeza, de olhos fechados eu já digo isso. Então, não percam, porque amanhã será incrível, tá? Elisa, eu acredito muito no espiritual, só precisamos ter fé e colocar em prática. Pois é, Elisa, é esse que é o segredo. É só esse, tá? Às vezes as pessoas dizem assim pra mim, Ediane, mas será que isso funciona? Aí eu respondo assim, se você acreditar, funciona. Se não acreditar, não funciona. É simples assim, né? É uma questão mesmo de acreditar. Raquel, e se a mãe estiver machucada, questões internas dela, ainda assim ela pode curar o filho? Sim, Raquel. Sim, pode. Por quê? Porque nada é por acaso. Vamos lá. Se o filho tiver com algum problema, a dor é muito forte na mãe. Então ela meio que vai esquecer dela. E isso vai fazer com que ela viva, sabe? Isso vai dar força para ela para continuar a viver, porque ela precisa agir em prol do filho dela. Entende isso? Então, às vezes isso acontece. Às vezes, né? Isso nem sempre. Assim, a pessoa que tem essa consciência, mas isso acontece muito da mãe, aquele filho dá força para ela para viver, né, para resolver problemas, enfim. Liliane, não posso perder. Ah, sim, Liliane, com certeza, vai ser maravilhosa. Então, a questão da espiritualidade é por aí mesmo, né? É uma questão muito de fé, de você acreditar que aquilo você está pedindo para mudar, para curar, para liberar, para se libertar, enfim, seja lá o que você estiver pedindo. E aquilo acontece, entende? Acontece só de você olhar para aquilo, a cura já aconteceu, a melhora já aconteceu, a superação já aconteceu. Raquel, ou pode ser que o outro filho esteja mostrando essa dor, assim a cura seria para ambos. Sim, também, entende? Que é a forma da mãe ter força para alguma coisa. É mais ou menos isso. E daí é a questão espiritual. Por isso que hoje eu não, como é que chama? Eu não desconsidero essa parte, porque eu entendo muito forte essa parte. E aí, quando você olha para isso, o nada é por acaso, né? Quando você olha para isso, a cura vem, entende? E aí, o nada é por acaso, a criança está sentindo aquilo justamente para a cura vir para a mãe, entende? Flavinha, minha linda, que eu amo, explicou tão bem, linda, beijo no coração também, amo você, beijinhos. Lid, ótima live. Lid, gratidão pela sua presença aqui, gratidão pelo seu carinho, sempre seu carinho é por aqui, tá? Então, gente, é por aí, tá? Os cinco passos, né, para o desenvolvimento aí da aprendizagem sistêmica. Então, a gente trabalha nessas 5 áreas para que, por isso, eu sempre digo que a aprendizagem sistêmica ela tem duas vertentes. Uma vertente é que tudo é sistêmico, ou seja, tudo vem do sistema familiar, e é sistêmica porque o ser humano ele é um ser multidimensional, que tem vários sistemas. É como se tivesse o sistema cognitivo, o sistema emocional, o sistema sistêmico, o sistema espiritual, o sistema físico. Então são vários, né? E que precisa ser visto, precisa ser trabalhado naquela área. Então, acaba que, por isso que eu chamo aprendizagem sistêmica, porque tem essas duas questões que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente vai trabalhando, rapidinho a gente vê ali os resultados, tá? Então, o desenvolvimento da aprendizagem, ela leva em consideração essas 5 áreas, né? Então, as intervenções são feitas nessas 5 áreas. E daí a gente leva, como eu disse no início, porque se a gente focar só em um, às vezes, por que um tratamento, por exemplo, autista, tem muito isso.
O autista precisa do fono, precisa do psicólogo comportamental, precisa do fisioterapeuta, precisa do que mais? Me lembrem, arteterapeuta, ele precisa de um professor especializado, né, em determinado, especializado em autista, por exemplo, um professor alfabetizador, vamos considerar isso, que seja, que tenha experiência para trabalhar com autista, porque precisa ser especial, ou seja, são 5 áreas aí, entende? Porque se a família focar só na fono, não vai dar certo, se focar só no comportamental também não vai dar certo, enfim, vai dar certo assim, vai alterar o comportamento, mas a fala vai ficar pendente, a alfabetização também, entende? Então fica desequilibrado. Então por isso que tem que atingir todas as áreas, né? O máximo de áreas, por exemplo, tá? Para poder equilibrar, porque às vezes quando você pega, por exemplo, essa área cognitiva, emocional, sistêmica, física e espiritual, então acaba que essas 5 áreas elas vão dar força, vão dar energia, vão dar estímulo para as outras áreas que não foram trabalhadas, entende? Lídia está dizendo que ela é nutricionista, acho que é isso, né, Lídia? Você é nutricionista. Tá, a nutrição do autista, sim, porque eles precisam de uma alimentação especial. Assim como também na aprendizagem sistêmica, só que eu não mexo muito porque é uma área da nutrição, às vezes eu faço encaminhamento, né? Mas eu falo que o cérebro precisa de alimentos especiais, porque senão o cérebro fica sem energia, fica sem água, por exemplo, né? Fica ali sem água, né? E aí acaba que fica uma desnutrição aí meio que desequilibrada e daí vai afetar o rendimento da aprendizagem. Então tudo está interligado. Elisa, essa energia tende a ser emitida para o seu sistema familiar, seria isso também? Como assim, Elisa? Não entendi muito bem. Essa energia tende a ser emitido para o seu sistema familiar, seria isso também? Não entendi, Elisa, não entendi. Pode explicar um pouco mais? Às vezes eu vou falando e aí me vem aqui o entendimento, mas agora, nesse momento, eu não consegui entender. Essa energia tende a ser emitida para o seu sistema familiar. Por favor, me explique, ainda não desceu. Tico e Teco acho que estão um pouquinho lentos. Então, vamos lá. Aí você vai me dizendo se é isso. Se eu trabalho o meu sistema familiar, quando eu trabalho meu sistema familiar, esse trabalho reflete no outro sistema familiar, no sistema familiar mais amplo meu? Seria isso? Às vezes sim, mas assim, não entre em expectativa com isso, porque às vezes demora um pouco, tá? Por exemplo, eu já devo estar uns 4, 5 anos mexendo no meu sistêmico e agora que tá chegando um pouquinho, né? Um pouquinho mínimo, entende? Não sei se é isso, acredito que deva ser isso, tá? Deixa eu ver meu horário. E o meu negócio, tá. Temos, acredito que 10 minutos. Então, gente, lembrando, hoje é a nossa quinta live, amanhã não teremos live, porque eu preciso de um pouco mais de 1 hora para eu não ficar fazendo isso, olhando o horário. Vou até deixar aqui outro relógio, para que eu não precise ficar me preocupando com o horário, porque se passou de 1 hora, não, em 1 hora certinho a live sai, aí eu não consigo salvar. Então, para que eu consiga salvar a aula e não fique me preocupando com o horário que terminar, a gente vai para o Zoom. O que eu vou fazer? Vou pegar o link do Zoom e coloco lá no grupo do WhatsApp, tá? Para todo mundo assistir. Todo mundo que tiver interesse em assistir.
precisa instalar o aplicativo do Zoom no celular ou no computador, não sei onde você vai assistir. Baixa o link do Zoom, baixa o aplicativo do Zoom e depois é só ir no link e você já vai direto para a live, para a aula, desculpa, ok? Baixa o aplicativo do Zoom e depois, na hora da aula, você só vai no link e daí já vai direto para a aula, tá? Amanhã eu tenho certeza, de olhos fechados, eu digo que vocês vão amar a aula de amanhã. Então, a gente viu hoje, né, que como é que se dá o desenvolvimento dessa aprendizagem sistêmica, né, seguindo essas 5 áreas. E aí, isso acontece, Ediane, passo a passo? Não, não acontece passo a passo. Tipo, primeiro eu vou mexer no cognitivo, depois eu vou mexer no emocional, depois eu vou mexer no físico, depois eu vou mexer no sistêmico e depois eu vou mexer no espiritual. Não, é tudo ao mesmo tempo, tá? Porque eu faço explicações cognitivas com a criança, de repente eu mando áudios para serem ouvidos em casa, de repente não, isso sempre acontece, eu mando áudios para serem ouvidos em casa, depois isso automaticamente vai arrumando o emocional, vão se sentindo mais confiantes, mais seguros. Depois, na conversa com os pais, automaticamente vai sendo conversado com os pais, né? Que posturas, que palavras, que questões que precisam ser ditas, não ditas, melhoradas, não melhoradas. E desde o começo você já começa a aplicar o espiritual. E daí pronto. Então não precisa seguir um passo a passo. Então quando você se dispõe a ouvir, por exemplo, botar seu filho para ouvir os áudios todos os dias. Então é rápido, é muito rápido mesmo a alteração, a mudança, tá? Raquel diz, tudo interligado. Pois é, Raquel, porque por isso é sistêmico, entende? Porque senão eu foco só em uma coisa, vou levar anos, vou levar 3, 4 anos e como que fica a criança? Cheio de questões e aumentando mais os problemas emocionais. Falta de confiança, desmotivação, desinteresse, etc. Então, Raquel, a presença dos pais, pai e mãe é necessária? Depende, Raquel. Por exemplo, eu peço ajuda para os pais, independente quando eu faço atendimento online ou presencial. Em casa, eu peço para eles ficarem supervisionando os áudios. Porque as crianças não têm entendimento, por exemplo, de se comprometer, entende? Para fazer aqueles áudios. Outras não, são completamente comprometidas, sabe? E vão lá fazer o áudio bonitinho. Algumas precisam que a mãe... Eu tive uma mãe que o áudio era guardado no celular dela e ela ia lá toda noite, botava tudinho para filho e tal, entende? E aí tem algumas mães que só cobram. Tem alguns, por exemplo, eu atendo um que descobriu que ele precisava de um áudio para trabalhar a autoestima dele. Então ele começou a me cobrar esse áudio, simplesmente, entende? Então varia muito. Super varia do que vai acontecer. Então, nesse momento é assim. Agora, durante os atendimentos, o pai pode participar? Às vezes não, porque senão, às vezes, a criança quer falar alguma coisa e não quer que o pai ou a mãe ouça, entende? Quer falar alguma coisa sobre notas, como se sente, daí tá com vergonha de dizer pro pai, entende? Tem algumas coisinhas que eles não querem compartilhar. E daí, então, eu peço, mas eu acabo compartilhando não da forma como eles me disseram, mas de uma forma mais de orientação daqueles pais, né? Eu acabo orientando eles naquela questão que o filho me trouxe. Mas se só a mãe se comprometer no processo, tudo bem? Sem a participação do pai, tudo bem, Raquel. Como a gente tá vendo, a mãe tem um superpoder, entende? Então, se a mãe tá focada,
não tem nenhum problema. Por exemplo, eu já atendi meninos que é o pai que é focado. A mãe não, a mãe nem quer saber. Nem quer saber o que é isso. Mas o pai viu que era importante e é ele que leva, ele que vai para a reunião, ele que vai receber o feedback, ele que quer saber disso, é ele que diz o que é para fazer, ele que fala tudo. Entende? Então tem pai que é assim e tem mãe, que a maioria, isso, a parte da mãe é a maioria, é ela que está comprometida, né, no processo. Tem pai, tem família que é o pai e a mãe junto, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Imagina se tivesse 90% das famílias só a mãe se comprometesse. Já melhorava muito o mundo, né? Então, gente, é isso, tá? Eu lembrei que meu celular tá com 5 minutos adiantado. E eu tô pelo celular. Então, é isso, tá? Acho que se vocês ainda tiverem, tá, alguma questão para fazer, podem ficar à vontade. Então é isso, tá? A aprendizagem sistêmica, ela vai se dar nessas 5 áreas, não necessariamente precisa ser passo a passo, mas ela considera essas 5 áreas. O trabalho dela é focada nessas 5 áreas, para resolver, equilibrar, deixar mais funcional essas 5 áreas, tá? Cognitiva, emocional, física, sistêmica e espiritual, ok? Então, uma área vai ajudando a outra área aí a se equilibrar, ok? Lembrando, hoje foi nossa 5ª live, tô morrendo de saudade já de vocês. E amanhã, sábado, 19 horas, nós faremos a nossa aula via Zoom. Como vai funcionar? Você que não tem o aplicativo do Zoom, você baixa e depois eu envio o link lá no nosso grupo do WhatsApp. Você vai acessar o link e vai direto para nossa aula às 19 horas. Quem está aqui e não está no Zoom, ou desculpem, quem está aqui e não está no WhatsApp, né, no nosso grupo do WhatsApp, é só ir no link da bio, entra lá que você vai direto para o nosso grupo no WhatsApp. Lá eu coloco as lives, lá tem as 4 lives anteriores. A daqui eu farei o possível de já salvar. Ontem, antes de ontem, eu salvei tarde, eu salvei só no outro dia, porque quando eu acabo de fazer a live, tem o nosso João aqui, que tá querendo o leite dele, o leite não achocolatado que ele toma antes de dormir, e depois pede para colocar para dormir e etc, coisa de mãe, né? Então, acaba ficando tarde e eu lá que não vou botar no YouTube, só boto de manhã. E se eu passar o vídeo direto, vai carregar muito o celular de vocês. Então, como hoje é sexta, né, amanhã não tem aula, porque eu tenho que acordar cedo para arrumar a mochila e ajudar a fazer as arrumações aí diante da escola. Então, eu ainda devo botar hoje, tá? No YouTube, e daí eu coloco o link. Então, quem tá lá no grupo recebe, né, olha as lives anteriores e a live do dia é colocado lá também. Além disso, ontem teve um material extra, né, em PDF, e recebe também os mapas mentais aí da live do dia, tá? Então, essa foi a nossa live de hoje, o nosso encontro de hoje. Beijos no coração de todo mundo, gratidão. Tô super feliz por estar contribuindo aí, compartilhando aí tudo que eu sei, tudo que eu aprendi aí nesse tempo meu aí de experiência. Na verdade, isso é fruto de muita coisa, fruto de minha experiência de vida, fruto da minha experiência profissional, fruto da minha experiência de vida como mãe, e daí eu fui unindo tudo. E fruto de experiências de desenvolvimento pessoal, porque eu fui fazendo várias técnicas, vários cursos, aplicando em mim, descobrindo muitas questões, e daí um certo dia deu um bug assim na minha cabeça, desceu essa informação
e eu resolvi acolher isso e fazer algo grande com isso, que é o que eu faço hoje, contribuindo aí com vocês, levando essa informação aí para vocês, tá bom? Então, beijos, gratidão e nos vemos amanhã às 19 horas numa aula linda no Zoom, tá? Beijos!